sua dor no peito ninguém vai ver. Ela é invisível aos olhos não treinados. A maioria das pessoas tem dificuldade em ajudar porque não percebem a gravidade do que está acontecendo. Muitos não se lembram das próprias dores e não conseguem entender a sua. Endureceram o coração para sobreviver. E é isso que esperam de você. E querem que você faça o mesmo. Que seja forte. Por isso não espere a sensibilidade de fora. Você que convive com essa dor sabe bem o quanto ela te atrapalha. Sabe o quanto precisa de ajuda. Então procure. As pessoas à tua volta não podem notar. E isso é bem triste. Mas você sentir essa dor na pele e não fazer nada é muita loucura. Não espere que as pessoas façam por você aquilo que você mesmo não está fazendo por você. Elas não estão sentindo a sua dor, pois só você pode sentir. Procure ajuda, se possível profissional. Olhos treinados são capazes de enxergar o que é invisível para outros olhos. Mas está ali, sendo expresso no grito do silêncio. No choro que não cessa, na ausência das lágrimas, na desconfiança de todos, nas cobranças intermináveis, no isolamento, nos excessos ou na falta. E para concluir, você não pode exigir que um cego enxergue, mas muitas vezes ficamos esperando que as pessoas à nossa volta nos enxerguem e entendam o que está acontecendo. Quando elas não são capazes. Pare! É seu sofrimento que está em jogo. Portanto, cuide-se, amigo. E essa era a mensagem que eu queria deixar. Fiquem na paz e até mais! Fala galera do Passivo da Vida Cast. Hoje eu não estudei muito, porque hoje é um bate-papo aqui com meu irmão, que fez algumas participações no canal, mas é muito raro eu ter esse tempo pra gravar com ele, né? Porque você estuda bastante, como é que é a sua rotina? Explica pro pessoal, rapidamente. Bastante, pra estudar pra faculdade, aí às vezes não dá o tempo da gente gravar, mas tamo aí. Então, hoje é uma coisa, um assunto bem tranquilo, bem calmo da gente discutir aqui, até porque faz parte da nossa, da conversa natural nossa, né? É verdade. A única diferença é que nós não grava. Hoje é um dia reflexivo. Acho que tanto pra mim quanto pra você, não? Hoje a gente tá gravando domingo, às 8 horas da noite. E a gente vai falar hoje, basicamente, como que a gente cai das pancadas da vida e como que a gente deve suportar, como que a gente deve aguentar e manter a sanidade mental. E a minha já para pegar esse gancho, Marquinhos, minha primeira pergunta para você é o seguinte: como que você lidar com isso? Porque eu que te conheço muito, você é meu irmão, eu sei que você tem você é uma pessoa melancólica. E como que você lidar com a melancolia, a tristeza e pelas coisas que você passa, e o que você aprende? Basicamente levar tudo pro racional, pelo menos é o que eu faço no dia a dia. Eu nunca me deixo levar pelas emoções, sabe? É meio que automático, porque com o tempo você vai se moldando dessa forma, você vai começando a agir no automático, porque tipo, tanto na alegria quanto na tristeza, ou mais na tristeza e na melancolia, você vai vendo que
as coisas dão mais resultado quando você começa a agir automaticamente. Como eu até brinco às vezes na minha cabeça, eu tipo, fico mentalizando. Eu fico mentalizando que eu sou um robô, porque eu acho que foi pra mim a única forma de lidar, muitas vezes, quando eu tava muito mal, de lidar com as coisas, sabe? Tipo, eu usava a força da revolta pra pensar que eu era um robô pra poder fazer as coisas. E isso me ajudou de certa forma, porque quando eu fiquei bem, eu vi que o que eu tava fazendo com revolta e sem vontade, eu vi que me deu resultado. E você consegue ficar hoje agora, nessa fase de vida que você tá passando, assim, de correria, faculdade, preocupando um pouco com o futuro, estudando pra caralho, isso não te desgasta de certa forma, não? Você sabe por que não desgasta? Tipo assim, já desgastou muito. Tipo, quando eu não sabia como fazer direito e quando eu via que não... Eu via que tava só uma coisa que tava consumindo meu tempo e tava me desgastando, sim. Mas, tipo, quando eu aprendi a lidar, tipo, caindo e levantando... Isso, nesse ponto. Caindo e levantando, tipo assim, eu não dava certo. Aí, tipo, tanto de insistir, eu acho que insistindo por durante, posso dizer, anos... Já que você tá tocando no assunto, antes de vocês, eu acho que o pessoal não tá entendendo muito, conta resumidamente do começo, como é que a gente tá falando, aí no seu caso você tá falando dos estudos, conta resumidamente como que foi a sua jornada, essa trajetória estudando para poder passar, para poder ser uma pessoa boa, para ser um universitário numa federal, para uma pessoa que saiu do ensino médio sem base nenhuma e nessa jornada, nessa caminhada, qual foi os pontos que você apanhou e quanto você precisou apanhar para enxergar? Cara, tipo... Começou em 2015, seus estudos? Começou em 2015, depois que eu saí do ensino médio. E você lembra mesmo que a gente ia lá pra escola e que a gente, acho que não bombou por causa no terceiro ano a gente não bombou por causa de pena, né? Por causa do conselho de classe que passou a gente, porque sabia que a gente trabalhava muito. A gente chegava lá virado, né? A gente chegava... Nossa. No ensino médio a gente chegava lá virado, dormindo, e os professores ficavam reparando na gente. Até apelido de drogado a gente tomava. Não, é porque eu depressivo... muito depressivo. Foi em 2014. Foi. Inclusive foi nessa época aí que eu tava com ideia de suicídio. Inclusive eu tentei suicídio por causa que eu tava numa fase assim, cara, que eu... Sinceramente, foi difícil, não foi? Foi bastante... Você lembra daquele dia que você levou um corote na aula de português? Nossa, velho, lembro, cara. Não, você vê o nível da situação. Eu já não tava mais... Hoje que eu vejo mais de fora... Eu vejo que eu tava sendo um adolescente ali, um adolescente ali com seus conflitos. E como que todo mundo sabe que eu chamo passivo da vida cash, porque eu sou muito passivo da vida, então qualquer coisa me abala. E o álcool me dava um alívio, digamos assim. Tipo assim, era a minha alegria eu ter uma cachaça, porque eu sabia que quando eu chegasse em casa, eu poderia beber e as coisas melhoravam. Mas depois que passava feita a cachaça, virou alcoolismo. Você lembra que eu juntava moeda, pá? E o que eu aprendi com isso? Que isso fez parte, né? Eu errei bastante. E o que eu aprendi, cara, com isso foi ter mais maturidade para lidar com as situações. Fazendo o quê? Aceitando, né, as coisas como é que ela é. Primeiro, a gente aceita, né, Marquinhos? Isso. E depois... Mas, tipo, foi um processo muito difícil, porque passar por isso tudo, às vezes, era totalmente caótico, porque eu lembro que, por mais que as pessoas se preocupavam, tipo, quem teve que lidar com as situações todinha foi eu e você, tipo assim... Sozinho, sabe? Porque a gente teve que medir um tanto de consequência que não tava ao nosso alcance e tomar decisão que não envolvia só a gente. Não. Então, assim... Foi complicado. A gente tá falando sobre a questão de que é uma questão tão complicada que... A gente dependia muito de uma pessoa. A gente pelo menos achava, porque a gente foi criado igual um animal adestrado. E esse adestramento nos colocou tanto medo, mas tanto medo que a gente colhe o fruto disso até hoje. Tem um ano, né, que a gente se libertou, digamos assim. Mas a questão disso foi tipo, eu acho que todos os problemas que a gente enfrentou até hoje foi o modo que a gente foi criado, porque a gente realmente criou para ser um animal adestrado.
a gente foi criado para ser tipo sim senhor e não senhora, sabe? Exatamente. Então assim, aí quando a gente foi criado assim tão dentro de um cerco, com a mente sendo moldada, que tipo, mas ainda bem que a nossa personalidade foi tão forte, foi maior que a opressão. Então a nossa personalidade fez com que a gente se abrisse e fosse vendo aos poucos, conforme foi crescendo, a gente se abrisse pra realmente ser quem a gente era. Porque tipo, eu acho que se você tem alguma coisa pra falar, se você tem se você tem algo pra falar, se sua alma tem alguma coisa pra falar, ela, uma hora ou outra, ela vai abrir a boca e vai falar. Não adianta ninguém te calar. Uma hora ou outra a gente aprende, cara, e a gente aprende, e aí a gente segue em frente. Mas, e nesse processo de cair e levantar, o que mais te revolta? Assim, com as coisas, você se aceitou 100%? Então, a única coisa assim que eu vejo assim que é tipo, eu vi que não é tão difícil ser você mesmo, sabe? Na questão de, poxa, eu posso escutar tal música igual, você lembra que a gente não podia escutar música mundana, né? É mundana por causa que os evangélicos, pra quem não sabe, nossa família é toda evangélica. E tipo assim, a gente foi eu, meu a gente irmão, podia sair pra festas de, tipo assim, não é que era festona, assim, mas tipo, festa do colégio, essas coisas, assim, a gente não podia por causa da religião. Não podia jogar bola. Eu lembro até hoje que às vezes o Matheus ia jogar um jogo, às vezes o personagem tinha chifre. Aí já era motivo pra briga. Nossa, cara, eu lembro da história, lembra daquele... Do Skyrim? Não, nem foi do Skyrim, na época do Play 2 ainda. Nós tava jogando Tekken 5, Tekken 4. Era Tekken, a gente tava jogando. Aí tem o Jinpachi, que era o último chefão. Aí minha tia, aquelas crentes mais doidas. Aí aí quem foi foda. Não, aí ela foi o Tekken 5 e foi o Mortal Kombat e o GTA. Aí, mano, ela falou pro meu tio, cara, ele quebrou o CD e aí a gente foi obrigado já podia jogar futebol, você lembra? Foi, a gente ficou jogando. Por isso que até hoje eu não gosto de raiva de futebol por causa disso, porque era o único jogo que era aceitável jogar. Cara. Aí você não podia escutar uma música normal, uma música assim normal, nem escutar rádio, porque já vinha aquela coisa, já vinha que música que você tá escutando. Não, a gente ia escutar às vezes uns podcasts, tipo assim, que a gente gostava, você lembra, dentro do carro? Lembro. Aí, tipo, ficava, o que você tá escutando? Você não pode escutar isso, porque a gente... Faz algo mais útil, que essas coisas. Então a gente cresceu com essa opressão, esse tipo de opressão, e a gente, não sei se é por causa que a gente é muito passivo, né? Então a gente... Até nisso a gente é igual. Pra quem não sabe, pessoal, o Marcos e Matheus, a gente é gêmeos e tudo mais. Então, a gente é até curioso, né? Nossa personalidade ser um pouco igual. O tipo de pensamento ser igual. Filosofia, as filosofias é a mesma coisa. Então, pelo menos eu acho muito interessante, sabe? Mas, outro ponto muito importante, assim, que eu queria que você citasse, que eu acho que você ia desenvolver bem, dar uma dica pros ouvintes que, tipo assim, que tá passando por uma dificuldade e acha que não vai dar conta, acha que não é possível, porque muitas das vezes eu creio que nos seus momentos ali perdido depois do ensino médio, você passou por isso, né? Um momento de confusão. Passa até hoje. Até hoje você passa. É normal, acho. Sim. Então, dá uma dica pros ouvintes de como que eles podem superar isso de uma certa maneira. O primeiro passo é se organizar. Como assim se organizar? Você vai sentar na frente do seu celular ou do seu computador. Seja para qualquer projeto. Para qualquer projeto pessoal, seja estudo, seja qualquer coisa. Academia. Que você quiser. Academia, qualquer coisa. Você vai escrever nesse papel, você vai abrir um... Ou você que gosta também de escrever, você pode pegar um papel, você pode abrir o Word, você pode abrir o bloco de notas do seu celular. Você vai colocar como primeiro... Você vai colocar primeira coisa, você vai escrever o que você quer, quanto tempo você quer atingir esse resultado, e você vai e terceiro, quais são os métodos que você vai usar. Quando você se organiza, sua mente também se organiza. Então, ela intuitivamente, às vezes você pode até não estar fazendo fisicamente aquilo que se você planejou fazer, mas a sua mente já fica setada para o seu objetivo. Então, você vai começar
a caminhar frente ao seu objetivo a partir do momento que você se organiza, porque a mente, ela precisa de alguma coisa, sabe? Ela precisa de um norte. Então você criando esse norte, você vai começar a se cobrar aos poucos. Não se cobra muito também, porque isso não funciona para quem às vezes não tem um hábito de criar metas e seguir metas, entendeu? Mas aos poucos você vai conseguindo quando você se organiza. E eu tô coisa aqui, sabe? E segue os seus métodos que você criou. Se não estiver dando certo, volta e refaz. Mas o importante é insistir. Nunca é tarde demais. Porque se você não, pelo menos fizer isso, você já conseguiu, acho que 50% do caminho, porque 50% é organização. E outra coisa, às vezes as pessoas que tá ouvindo podem pensar assim que a gente pode ser arrogância, pode ser que a gente sabe de tudo. Não, foi o que funcionou pra você. Foi o que funcionou pra mim. E foi onde você desembaçou aquela neblina que tava no meio do seu caminho, né, da sua jornada. E foi dessa maneira assim que você se organizou. E outra coisa, eu admiro demais, porque eu sou totalmente diferente. Eu lido com os problemas fugindo pros... Cara, eu não consigo, cara, até hoje lidar com isso, sabe? Porque eu aceitei, sabe? Tipo assim, é uma coisa que eu fiz que funcionou pra mim. O seu foi bem melhor, mas o que funcionou pra mim foi não criar expectativa demais. Não criar expectativa demais, principalmente depois que eu arrumei um emprego. Eu vou, tipo, porque quando eu achava assim, eu tava liso, né? Vai pra você ver como que as coisas funcionam. Eu tava liso, não tava sem emprego, o dia inteiro no quarto. Cara, eu pensava assim, nossa, se eu arrumar um emprego, caralho, eu recebi R$1.000, cara, puta que pariu. Nossa, não tem conta pra pagar. A única coisa que eu ajudo aqui em casa é a internet, alguma coisinha. E então vai sobrar livre pra mim. Então, porra, empolguei pra caralho, me esforcei pra caralho. E a vida dá uns golpes na gente, né? Que de cutelo, de facão, de machado, que você fica sem as pernas e sem dois braços. E aí eu tive aquela dengue, né? Pá, cara, aí, cara, parece que saiu tudo do eixo, tudo planejado, isso já me decepcionou. Então eu já vi, e aí foi aonde eu aprendi. Ok, não criar expectativa demais. Porque os meus planos, do jeito que eu queria controlar, eu vi que sai fora do meu controle. A gente não tem controle. Então a gente depende muito mais de sorte do que controle. Porque o controle a gente não tem de nada. Porque esses R$1.000 que eu ganhar, que eu comecei a ganhar, eu vi que saía para um lado, saía para outro, e agora eu tô dentro, digamos assim, de uma roda dos ratos, certo? Onde eu tô ali só rodando, não paro no lugar. Eu tô tentando achar uma estratégia para me poder pegar esse dinheiro e não gastar com coisa à toa, sabe? Então foi aí que eu aprendi que eu não posso criar expectativa. Eu não posso. E outra coisa, ouvinte, não crie expectativa, principalmente nas pessoas, né, Marquinhos? Qual que é o seu ponto em relação a isso? Não criar expectativa em pessoas, digamos assim, na família, no seu melhor amigo, criar expectativa em namorada, em relacionamento. Qual que é a sua visão em relação a isso? Eu acho que quando a gente fala em expectativa, a gente sempre idealiza algo bom que possa acontecer. Sim. Eu acho que 100% das vezes. Mas pior assim, ainda quando você deposita em alguém, né? Pior ainda quando a gente deposita em alguém. Então assim, não é criar expectativa. Criar expectativa eu acho que faz parte de tudo. Mas é criar expectativas realistas. Não, é pé no chão. Você tá entendendo? Porque, tipo, a partir do momento que você pensa assim, eu acho que você mesmo vai saber quando você criou uma expectativa real ou quando você criou uma expectativa falsa e inalcançável. Uhum. Então, quando você sabe separar a expectativa realista que eu criei, você vai seguir naquilo. Sem viagem nenhuma. Porque quando as expectativas são reais, na maioria das vezes vai ser uma realidade real, uma realidade que vai acontecer. Vai. E outra coisa, a gente tem mania de buscar sempre o caminho mais fácil, e aí a gente perde em devaneios no meio desse caminho facilmente, cara. Fácil. A gente se ilude demais com coisa à toa. Nossa, a questão é que não existe caminho fácil pra nada, eu acho. Nada. Vamos colocar eu escutei de uma amiga minha uma coisa bem fácil, bem esquisita. Ela falou assim que a única que ganha dinheiro deitado é puta. Então assim, rapaz, e aí que as bichas sofrem de botar com pressa gente debaixo na viria pra poder trabalhar no outro dia, né? Então assim. Então, e outra coisa, eu nunca deixo de tocar nesse assunto por ser tão curioso, saca?
Porque, tipo assim, a gente acha que a gente tem nossas limitações, a gente tá fazendo nossos corres, a gente tá vivendo nossa vida. E, tipo assim, hoje em dia eu tô vendo, assim, muita gente com grana, bicho, tem dinheiro, tem tudo, mas não tem prazo de desfrutar do seu próprio trabalho, porque já tá numa correria tão insana, já ficou tão imerso na Matrix, que ela dá muito mais valor à fama do que... digamos assim, dá muito mais valor à fama do que manter uma vida feliz e plena, entendeu? Só pelo status, entendeu? Então, não é à toa que a gente vê, cara, aí, ó, gente famosa, cara, novo, rapaz, menino novo, fazendo cagada, bebendo droga, fumando maconha, cheirando cocaína, e, porra, principalmente com essa modinha agora de trap, saca? XXXTentacion, aquela galera lá de trap, sabe? Que se mata e tudo mais. Que vive uma vida assim, né? Com certeza. Uma vida de... Mas a gente acho que a gente não pode nunca, eu acho que, julgar quem tá na Matrix, sabe? Na Matrix, assim, não tô, né? Fábio Siqueira? Não é questão, tipo, não é ideia do Fábio Siqueira, mas eu acho que é tão humano essa questão de querer buscar a felicidade a custo de tudo, porque, cara, você olha ali, você vê o que é puramente humano, o que é puramente faz parte do, sabe, cara, eu preciso de mais dopamina, eu preciso de mais serotonina. É porque a pessoa já ficou viciada naquilo. Ficou viciada, cara. Eu acho que a felicidade virou um vício, por isso que eu acho que ela sempre foi um vício, então por isso que... Mano, a felicidade, eu tava falando no meu último podcast, ela é o elixir do ser humano, como se fosse o elixir da vida eterna pelos alquimistas. A felicidade... Perdão, gente, tô um pouquinho gripado. Mas voltando no raciocínio. O elixir da felicidade pra nós, essa felicidade que a gente idealiza, de que vai estar bem o tempo todo, isso é uma ilusão tão grande, cara. Pra mim, pelo menos, é uma ilusão tão grande, mas tão gigantesca. Porque você tá ali curtindo o momento, curtindo os prazeres, e uma hora acaba, cara. Uma hora você enjoa daquilo. E quando você enjoar, você vai buscar o amadurecimento. E aí, cara, quanto mais cedo, se eu puder dar um conselho pra você que tem 20, tem 18, tem 19, cara, corre atrás dessa porra antes, o máximo possível de se desenvolver pessoalmente, sabe? Parar um pouco com essa cabeça de querer pegar mulher, querer sair demais. Claro, você tem que viver a sua vida, normal. Você trabalha, você tal, faz tudo certinho, você tem o direito. Mas, não, sabe, não compensa, cara, virar putão, sabe, ficar pegando mulher. Busca desenvolvimento pessoal. A vida vai ficar mais fácil? Não. Mas vai ser melhor de lidar, como se fosse um ferreiro fazendo uma espada. Ele vai moldando da maneira que ele quer. Eu acho assim, que você pode até sair, pegar mulher, esses negócios e tal, se você tiver organização. Porque se você souber separar seu tempo pra ser putão e pegar mulher, e separar seu tempo para desenvolvimento pessoal e seguir isso religiosamente, eu acho que vai dar certo na mesma proporção. Mas é difícil pensar nisso quando você tá num momento de, nossa, eu quero dopamina, eu quero serotonina. Ah, não, claro. Aí você é nível bestial, né? Você virou se você tá no nível bestial assim que não consegue nem raciocinar o que você quer direito, aí fica difícil organizar aí as coisas. Fica, e a vida vai. Aí, cara, a vida te leva. Vai te levando. E tipo assim, você ir com a vida, tipo, pensando que você tá livre agora, mas você vai estar preso a algum tipo de consequência mais tarde. Isso é que é o foda, né, cara? E isso que deixa a gente com tanta ansiedade, né, velho? Sim. Provoca uma ansiedade que tá tomando conta, assim, da maioria das pessoas, porque os que não preocupam com o futuro tá vivendo tranquilo, mas sabe que vai ter consequências, mas mesmo assim vive. E as pessoas que já vivem mal, sabendo que vai ter consequências já, e nem aproveitam. Nossa, aí fica pior, porque tipo, cara, a vida, ela é feita de agora, sim, com certeza. Você tem que viver o agora, mas você tem que parar pra pensar, tipo, o que você quer pra amanhã, porque ele vai chegar de qualquer jeito. Essa aí é a certeza de chegar, é o amanhã. Esse aí vai ser certeza de chegar. E como que você quer estar lá, sabe? Em que situação? Pelo menos o cenário, eu sei que ele é incontrolável,
Mas eu garanto pra você que alguma porcentagem de realidade que você colocar agora, alguma coisa vai acontecer amanhã. Pelo menos um pouco disso, do que você planejou hoje vai acontecer amanhã. Nem que seja o desperto, o gatilho pra poder fazer algo. É igual falar que Siqueira fala, que um amigo dele fala, você tá montando seu tijolinho na vida? E aquela música do Rael, Matheus? Hoje é dia de ver, de se organizar, não basta querer, tem que saber chegar. Então você pensa um pouco, como esse mundo louco, talvez não tenha outro dia, não. Cadê você, cadê você? Eu disse que ia parar de fumar, que ia parar de beber, que ia estudar, mas isso não vai acontecer. Então é assim, é isso aí, né, cara? A vida cobra responsabilidades demais da gente. E se a gente deixar levar, velho, falar um negócio pra você fica... Cara, eu já perdi metade da minha sanidade mental pensando, cara. E hoje eu me vejo assim, tão desencaixado, que pra mim, sabe, tipo assim, cara, a única coisa que a vida que me ensinou e que eu tô aprendendo até agora, que me trouxe maturidade é, cara, você nasceu assim, você é assim, sua personalidade é assim, você pode lutar contra isso e tentar mudar? Sim, mas vai ser desconfortável. E isso que é o ponto. Sai da zona de conforto. Mas que luta é confortável, mano? Pois é. E tipo assim, às vezes... Olha, se alguma coisa... Eu sou covarde, cara. Mas é uma coisa que eu te falo. Se você está se sentindo confortável, tome cuidado. É um sinal de alerta, né? É um sinal de alerta. É um sinalzinho amarelo aí, viu? Porque não acomoda demais, não. A zona de conforto, ela é enganosa, ela é perigosa. E outra, acho que a sociedade, eu acho que confunde muita gente, porque às vezes a gente pensa assim que levantar cedo, ter meta e correr atrás precisa ser algo grande, né? Precisa ser algo grandioso, um grande ideal. Não, cara, tipo assim, se você... Às vezes você tem uma atitude, você quer um dinheiro. Você tem a atitude de você pegar um dinheiro emprestado com o irmão, pegar uma caixa emprestada de um amigo e correr pro sinaleiro, coisa que eu e você já fez. A gente já vendeu água no sinal, porque a gente ficou sem dinheiro em casa. Simplesmente a gente se viu naquela situação onde a gente tava sem dinheiro. Abrir a porta da geladeira, só água. Só água e luz. Um ambiente perfeito pra uma fotossíntese. Enfim, então, a gente pegou a caixa, a gente pegou uma caixa de isopor e foi pro sinal vender. A gente pegou o dinheiro, a gente começou depois a pagar as contas dentro de casa. Acabou que teve um momento que o Matheus arrumou um emprego e minha mãe também arrumou um emprego, então ficou tudo bem. Mas durante esse tempo a gente fez o que a gente achou que devia fazer. Sim, porque a gente tá parado, não dá pra ficar, porque infelizmente, cara, querendo ou não, você tem que tocar a vida, cara. Aí, tipo assim, aí vem uns aí, às vezes, pessoas falar, suicídio. Cara, não é tranquilo, igual vocês pensam. Não tô falando de uma maneira religiosa, tô falando da questão aí, cara, que um suicídio... Fala pra mim, Marquinhos, o que é o suicídio?